E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E aí, como foi essa primeira semana inaugurando o Desafio Enem com o componente de História? Nesta semana, nós estudamos um pouco sobre a questão afro-brasileira e africana, discutindo elementos da cultura e da história. Por que selecionar esse tema? Porque é um dos temas mais recorrentes na avaliação do Enem. Então, ao longo dessa semana, nós falamos sobre, por exemplo, a questão escravista, sobre a representatividade em diferentes dimensões, pensando, por exemplo, o universo da criança, quais são as imagens que remetem à nossa cabeça quando pensamos em escravidão. Será que seria somente numa posição passiva? Então, buscamos contornar e superar essa visão que ficou marcada por muito tempo. Além disso, nós falamos por outro viés na questão do imperialismo, neocolonialismo, colonialismo, para entender os movimentos de descolonização na África e na Ásia. E por fim, falamos sobre a resistência e a luta do movimento negro pelos direitos civis no contexto dos Estados Unidos. Mas como que isso foi apresentado na questão, desafio para vocês, que vocês elaboraram na última sexta-feira? Se vocês repararem, o texto base utilizado foi um trecho de uma legislação das diretrizes curriculares nacionais para a educação de relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Nós destacamos ali dois trechos para que vocês possam analisar, mas qual era o desafio de vocês? Era relacionar esse texto base com esses estudos que foram proporcionados ao longo da semana para vocês. Então, por exemplo, o comando de questão é a chave para acertar o gabarito. Se vocês repararem, não há nenhuma alternativa que seja uma afirmação incorreta. E isso é um pouco do perfil do Enem. Nós não estamos trabalhando com opções que estejam na cara, que não tenham nada a ver com o assunto retratado. Todas as opções apresentadas, elas dialogam com a questão afro-brasileira e africana, mas o comando de questão era direto. Ele perguntava ali para vocês como é que a gente poderia estabelecer a medida estabelecida pela lei nas diretrizes curriculares, com as discussões estabelecidas sobre a cultura e história afro-brasileira. Então, na primeira opção, vocês tinham lá superar a ideia dos negros que tinham como um papel passivo. É verdadeiro essa questão? Nós falamos, a gente busca superar essa ideia de que negro sofre no contexto escravista no Brasil, mas de pensar também que existe um poder de resistência de diferentes formas. Então, a opção A, a afirmação é verdadeira, mas ela não responde o que foi solicitado. Não é para isso que a legislação foi feita. Da mesma forma, a opção da letra B, que vai falar sobre a obtenção de conhecimento de movimentos de resistência negra em diversos aspectos da vida social. Então, por exemplo, falamos sobre a questão das crianças, falamos também em relação nos dias de hoje, como que essa questão de representatividade ela se faz presente. Isso é muito importante ter esse conhecimento. Fala inclusive no texto base sobre obter conhecimento, mas não contempla a sua totalidade. Não é só para obter conhecimento, mas é para pensar em valores, atitudes e na constituição da identidade da população brasileira. Por isso ela não contempla totalmente o enunciado da questão, o comando que pede essa relação da lei com a questão afro-brasileira. A letra C
é o gabarito. Se você marcou a letra C, você acertou. Que vai pedir, vai falar sobre a constituição dessa identidade, de valorizar a constituição da identidade brasileira relacionada com a questão afro, da história também da África, em questões democráticas, ou seja, que representação é essa de povo brasileiro que se faz presente? Isso foi um movimento muito importante desse reconhecimento, porque por muito tempo se desconsiderou esse papel ativo da população negra na nossa história. A letra D e a letra E estão incorretas, apesar das afirmações também serem verdadeiras, ao falar, por exemplo, das apropriações culturais que desvaloriza as raízes africanas, como, por exemplo, o vídeo do Pantera Negra, que a gente mostrou para vocês, relacionando esse questionamento do personagem de onde vêm esses itens, né? Como eles foram tirados dos seus lugares de origem, como eles estão sendo recontextualizados, que história está sendo contada. Ali é um exemplo claro de apropriação cultural, porém não é somente por isso que a gente vai pensar em termos de educação. E da mesma forma, a luta pelos direitos civis, nos discursos, inclusive a gente fala do discurso muito de Martin Luther King, mostrando os reflexos dessas raízes, né, dessa questão escravista para os dias de hoje, que acaba contornando em um movimento de luta por direitos civis. Então, a alternativa correta é a letra C, e aí é uma questão que tem muito perfil do Enem, inclusive dialogando com a competência de número 6, que diz que é importante a gente compreender a natureza, a constituição da sociedade, reconhecendo no seu espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Ok? Então, se prepara aí para o Enem e aguarde o próximo desafio.